Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão nos assistindo nesse mini curso promovido pela Universidade Federal do Paraná, nosso mini curso 45, o que é e para que serve uma história regional. Este curso, como vocês já bem sabem, hoje é a nossa última aula deste mini curso, foi promovido e tem sido promovido porque vamos para a fase final hoje, pelo senhor Glauco José Costa Souza, doutorando em História Social na UF, Universidade Federal Fluminense, e a minha pessoa, Ricardo Luiz de Souza, que sou mestrando do programa de pós-graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas, que fica em Minas Gerais. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa última e proveitosa aula deste minicurso sobre o que é e para que serve uma história regional. Nas últimas aulas, falamos muito dos conceitos acerca do que é uma história regional, como ela é produzida e qual sua importância para o ensino de uma história que possa trazer uma satisfação e um encantamento por parte dos educandos. Como que a história regional ela também ajuda no sentimento de pertencimento, no sentimento de identidade de uma localidade. E como a história regional ela também está ligada a outras histórias maiores, a outras de uma história de um regional você poderia ou você pode ir para uma história nacional ou vice-versa. Como que essa teia de construção histórica ela pode ser realizada tendo a história regional como um dos seus mais importantes alicerces. Foram esses os principais assuntos que nós debatemos nas últimas aulas, nos últimos encontros. No último encontro, o Glauco trabalhou bastante com vocês a questão da metodologia relacionada às fontes. Tá? E eu também gostaria de retomar um pouco hoje esse trabalho sobre as fontes, de certa forma, mas tendo um viés um pouco mais prático. E eu começo a nossa aula de hoje, nosso minicurso, né, última aula deste minicurso, que esperamos que seja muito proveitoso para todos os estudantes de história, todos os pesquisadores, todos os professores, todos os construtores ou que trabalham com a memória patrimonial, a memória histórica de seus municípios, de suas regiões, que a partir dessas pequenas contribuições que eu e meu amigo temos e daremos ao final desta aula, possam sim trazer uma nova criticidade acerca da história regional, de como trabalhar, de como pode ser construída, de que forma essa história regional ela pode ser imbuída de conexões e interconexões com outros campos da história. Sabemos muito bem que a história regional é um campo histórico em ascensão, é um campo histórico que tem trazido cada vez mais pesquisadores para a sua resolução, para as suas problemáticas, para as suas investigações, e isso é muito importante para a construção de uma historiografia mais democrática, uma historiografia que hoje possa abarcar personagens em que outrora não eram abarcados, estudados, investigados por uma história dita oficial. Essa história dita oficial, ela trabalhava principalmente com grandes personagens da história, com grandes mestres da história, com governadores, com imperadores, generais, grandes políticos, e esquecia toda aquela massa de pessoas que constroem a história, que nos ajudam a construir a história. Como Walter Benjamin diz, todos nós somos agentes da história, todos nós ajudamos a construir a história. E isso é uma das principais premissas que o estudante, pesquisador ou a pessoa que trabalha com a história regional no seu ofício,
nas secretarias municipais de turismo, cultura, etc., tenha que trazer. Todos nós somos agentes transformadores e construtores da história. A história não existe de uma forma hierárquica. Por muito tempo, sim. Mas as visões, essas novas teorias, essas novas metodologias nos mostram que todo ser é construtor da história. E o mais interessante, a partir disso, é que a história regional, ela tenta, de certa forma, trazer isso. Ela tenta, de certa forma, nos trazer essa questão, que é o quê? Que é relacionada principalmente aqui. É que cada ser, cada comunidade tradicional, cada comunidade cigana, quilombola, ou que seja, ela é construtora da história. A história regional, de uma certa forma, ela nos mostra que ela vem nos mostrar que a história é feita por todos os partícipes. E assim, de uma forma um pouco mais técnica, falarei no próximo slide. Mas aqui um conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês, primeiramente, nesse início, na nossa aula do minicurso, eu gostaria de falar para vocês um conceito que vocês ouvem muito, seja nas mídias sociais, que vocês leem muito nas mídias sociais, ouvem podcasts, leem jornais, etc., livros até, que é o conceito de cidade histórica, que é um conceito que cada vez mais tem trazido muitas dúvidas e tem trazido muitos questionamentos. E esses questionamentos, de certa forma, têm que ser colocados a lume por nós, pesquisadores, estudantes da história regional. E por que eu trago isso? Ora, se você coloca uma cidade como histórica, quer dizer que você está colocando aquela cidade que ela possui histórias mais importantes que outras, que ela possui singularidades que são mais importantes, que por isso necessita-se que seus monumentos, identidades culturais ou outras manifestações, de certa forma cultural, sejam mais preservadas que outras. A gente pode colocar, dentro de toda essa crítica que a gente teve a todo longo do século XX, com as escolas, as escolas ou movimentos historiográficos que começaram a enxergar a história de outra forma, seja a escola marxista, seja os ANAD, seja a nova história, seja a história das esquerdas criada pelos britânicos na década de 50 e 60, todos esses movimentos historiográficos que renovam os estudos e a investigação historiográfica, eles nos levam a ter que não existe uma questão relacionada a uma cidade histórica. Nós sabemos que toda cidade, todo município, toda região, ele é histórico. Se ele abriga o homem, na qual o homem precisa transformar a natureza na qual vive pela cultura e para continuar progredindo ou sobrevivendo, ele precisa passar essa cultura para as suas gerações, para que essas continuem a domar o meio ambiente onde eles vivem ou manifestar as suas características socioeconômicas. Isso é cultura e isso é história. Então, onde tem homem, tem história, tem cultura e a sua cidade ou localidade é histórica. Eu acho que esse nome, ele deveria, como eu falei para vocês da segunda aula, eu falo de Minas Gerais. E, assim, é uma crítica que eu tenho a todo esse endeusamento das cidades históricas com esse rótulo. Eu não estou questionando se as cidades são importantes ou não, estou só questionando essa questão do rótulo histórico. Talvez o nome cidades da época do ciclo do ouro não seja tão interessante por vista do marketing. Que aí a gente também vê a questão do marketing, cidade histórica. Vou para São João del Rei, vou para Tiradentes, vou para Ouro Preto, ou vou para Diamantina. São cidades históricas.
Eu vou ver história. Beleza, muito interessante. E vai ver um passado colonial, o passado do ciclo do ouro dos diamantes, toda a construção feita por atores que, de certa forma, a história regional desses locais tem nos mostrado que todos aqueles monumentos, todos aqueles belos palacetes, praças e construções foram feitas por atores que, de certa forma, muito tempo ficaram longe das histórias oficiais, das escrituras, das fontes oficiais, como o Glauco disse, que eram os escravos. Então, reparem bem, esse conceito de cidade histórica é um conceito que tem que ser criticado, ele tem que ser um conceito que tem que ser criticado no sentido de trazer a discussão sobre se a cidade é histórica, quer dizer que só é a cidade que é histórica, a minha não é, que é o lado, por exemplo. Ou outros não são. Então é um conceito que precisa ser sempre contextualizado, porque é um conceito que, de certa forma, ele entra em choque com o que estamos trabalhando a história regional, que é a valorização das culturas em diferentes locais, dos modos de se viver, de se fazer, de conviver em diferentes locais, mostrando que todos são importantes para a história, que todos são importantes para a construção historiográfica, certo? Passaremos para o próximo, mas assim, todos têm que ser preservados, sua cultura, seus monumentos, tudo tem que ser conservado, certo? O que temos que criticar justamente esse conceito de cidade histórica. E aqui eu vou tecer algumas considerações um pouco mais estreitas. Eu já tinha feito de antemão na última aula do minicurso, mas agora eu vou tecer de forma um pouco mais abrangente e um pouco mais técnica. A história regional e o patrimônio cultural. A história regional e o patrimônio cultural se intercruzam, se interrelacionam de uma forma muito íntima, de uma forma que necessitam dialogar muito entre si. Quem é do campo do patrimônio cultural e quem trabalha com história regional necessitam ter um diálogo muito grande, muito estreito nas suas ações. E por que eu digo isso? A história regional, ela ajuda que os entes do patrimônio cultural possam realizar as suas pesquisas, tanto para registro de um bem imaterial, como para tombamento de um bem material, certo? E, de certa forma, o patrimônio cultural, após ser reconhecido, após ser chancelado, ele alicerça e dá importância para essas histórias regionais que estão sendo construídas, que estão sendo pesquisadas, que estão sendo levantadas. Então, existe nesse momento uma relação muito estreita entre esses dois campos de pesquisa. Um está extremamente relacionado ao outro e vice-versa. Nós tivemos falar de duas legislações muito importantes na história do Brasil. Com a ascensão do Estado Novo em 1937, um dos primeiros atos na forma de decreto-lei, o Decreto-Lei 25 de 1937, que é a lei de tombamento que é usada até hoje, foi muito importante, principalmente, né, primeiro ato foi o tombamento de Ouro Preto, o tombamento de todo esse passado luso-brasileiro, da colonização luso-brasileira, desse primeiro movimento que os modernistas, que a equipe getulista do Estado Novo queria preservar, monumentar todos esses monumentos ligados ao passado colonial. Mas, somente com a Constituição de outubro de 1988, nos seus artigos 216 e 217, nós vamos ter um abarcamento na questão do que é o patrimônio cultural brasileiro. A Constituição Cidadã de 1988 ela é importantíssima
para nos trazer justamente isso. Olha, o patrimônio cultural de uma nação não pode ser somente o pedra e cal. O patrimônio cultural de uma nação é mais do que isso. O patrimônio cultural de uma nação, ele quer dizer muito sobre os modos das pessoas viverem, a sua gastronomia, a sua indumentária, a música que eles produzem, as características sociais e de relacionamento que certas comunidades possuem entre si. Então, de certa forma, a Constituição Federal de 1988, ela abarca o sentimento de patrimônio. Porém, foi somente em 2000, com a Lei 3.551, que os bens imateriais ou intangíveis foram, de certa forma, trazidos à tona como importantes elementos de construção nacional e da história de cada região. Então, nesse momento, as celebrações, os congados, as folias de reis, as manifestações culturais diversas, as festas que ocorrem de norte a sul, de leste a oeste no país, todas também foram colocadas como patrimônio cultural e poderiam ser, de certa forma, já valoradas, já colocadas nas políticas de preservação de patrimônio cultural. Os modos de se fazer objetos, os artesanatos, os saberes, os produtos feitos pela tradição cultural, todos foram colocados a partir de 2000. E isso foi muito, mas muito importante também para a efervescência dos estudos sobre história regional, que, como eu disse no começo da fala desse slide, um está extremamente relacionado ao outro. Um depende do outro para a sua constituição e para a sua verificação, para a sua metodologia de trabalho. Se o historiador regional ele pretende, de certa forma, estudar as relações sociais que existem no interior dos estados do Ceará, de Pernambuco, sobre a pecuária, ele com certeza vai ter que procurar fontes ligadas aos saberes, às culturas, às lendas, aos mitos locais. Isso é patrimônio imaterial. Se um historiador está pesquisando sobre a cultura do vinho no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ele com certeza vai ter que trabalhar imaterialidade relacionada à cultura do vinho, que é relacionada também, de certa forma, ao compartilhamento do vinho entre as famílias que a produzem. Se este mesmo historiador que está trabalhando no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, por exemplo, ele vai ter que conhecer a relação entre o imaterial e o material dentro das relações que existem em uma vinícola familiar. E, de certa forma, é muito importante que eu vou falar para vocês aqui. O patrimônio material e imaterial, eles, de certa forma, se entrecruzam também. Eles também se entrecruzam. Por quê? Porque sem a materialidade, você não tem imaterialidade. Sem um, não existe o outro. Sem os pensamentos na cachola de um escravo do século XVIII, sem as técnicas de construção que eles traziam já de seus antepassados e utilizando os materiais que existiam na região, esses escravos não conseguiriam construir esse muro que apresento para vocês, que está localizado um muro, que é um curral de pedras para o estoque de gado para posterior venda, está localizado num local muito belo do meu estado, chamado Serra da Canastra, que é um parque nacional, onde o Rio Francisco nasce, onde você tem uma biodiversidade gigantesca. É uma área maravilhosa que eu acho que todos devem conhecer. Esse muro, esses muros, conjuntos de muros que foram construídos lá, eles nos ajudam a contar muitas coisas
para a história regional da Serra da Canastra. Ajuda a contar que existiu, há indícios fortes da escravidão, são fontes históricas para o estudo da escravidão. A partir disso, nós podemos ter que, desde a fundação e desde a consolidação desses muros, existiu uma pecuária bovina muito grande nessa área. E a partir dessa história ligada à pecuária bovina, nós podemos também traçar relações com o grande patrimônio imaterial da região, que foi e é o queijo canastra. Nessa foto também, que mostra todo o complexo da Serra da Canastra e um dos seus bens que é um chamariz para a área, que é o queijo canastra. Então, a partir dessas visões críticas de tudo que acontece, ou que tudo que está preservado, seja numa fonte material como os muros, ou seja numa fonte imaterial como o queijo que é produzido assim há centenas de anos, nós podemos estudar, são elementos importantes para se estudar, para se investigar a história regional desse local, que é a Serra da Canastra. Mas são elementos que também podem ser transplantados e transmutados para a região na qual vocês estão estudando, na qual vocês estão trabalhando. Entender esses produtos regionais, entender toda essa cultura regional, entender todo esses monumentos que ainda perfazem na história, que ainda perfazem no ambiente, no social de cada município na qual vocês estão inseridos, é importante para essa construção da história regional. Fazer esse entrelaçamento entre saberes e entre culturas dentro da narrativa que vocês estão criando. Isso é história regional. Isso é a sua construção. Então, não tem como dissociar a história regional sem dissociar o estudo e a importância do patrimônio cultural para a sua construção e vice-versa. Um tem e deve caminhar juntamente com o outro. Agora, é uma questão que é muito, mas muito importante para vocês que estão construindo a história regional em suas localidades, etc., que é a questão dos memorialistas. No último vídeo apresentado por mim, o de número 2, eu falei um pouco sobre os memorialistas. Mas aqui eu vou buscar aprofundar mais um pouco a importância desses memorialistas para a história regional. A Maria de Lourdes Janotti, ela destaca algumas características na escrita memorialística, como, por exemplo, uma produção mais voltada para textos biográficos, na qual suas experiências pessoais e o senso comum são a fonte de suas narrativas. E muitos memorialistas, como eu disse, ao momento que o historiador ele deseja investigar mais sobre a história regional da sua região, do seu município, ele deve procurar, primeiramente, quem já escreveu sobre este bem. E, de certa forma, ele não pode deixar de procurar os memorialistas. E quem são esses memorialistas? Muitos não possuem os conhecimentos que são tão caros à construção historiográfica. Muitos não são historiadores de formação. Ou eram professores, ou eram jornalistas, ou escreviam no jornal local, ou foram coletando informações de jornais, efemérides nas quais eles escreviam tudo que acontecia no município em pequenos pedaços de papel e organizavam. Então, é uma míriade de personagens que podem ser dados como memorialistas, ou as memorialistas, mas que são peça-chave para se estudar a história regional. E muitos trabalhos de memorialistas se cunham principalmente em biografias de personagens mais ligados à esfera da governança ou ligados a grandes atividades econômicas da região.
Então é muito comum em livros de cunho memorialístico você ter a figura daquele coronel que controlava uma fazenda gigantesca ou que tinha o controle político da região, de um político muito, muito importante para o período histórico analisado, um político de grande prestígio, na qual ele é a figura central. Você também tem exemplos ligados a militares. Então, os trabalhos, de certa forma, muito seguem essa questão biográfica. E é necessário, dessa forma, que o historiador, ao colocar essa fonte ao seu alcance, ele possa fazer a leitura a contrapelo, tentar encontrar resquícios, tentar encontrar residualidades, tentar encontrar outras vozes dentro daquela narrativa. Porque o nosso trabalho, além disso, ao analisar um documento, é encontrar as vozes que estão produzindo e as vozes que foram silenciadas daquele processo. Isso é muito importante na construção metodológica correta. Encontrar as vozes que ajudaram a construir aquele documento. E além do mais, eu digo que é importante que o historiador ele conheça a produção e o contexto de produção daquele documento em si, daquele documento memorialístico. Quem era essa pessoa que estava produzindo, como que era esse memorialista, de que forma ele trabalhava, ele era ligado ao governo da época, ele era ligado às esferas políticas da época, às esferas econômicas, qual que era a sua visão de mundo, formação, se possível, quais são as suas teias sociais, as redes sociais. Então, de certa forma, criticar a fonte dessa forma, que os memorialísticos são fontes importantíssimas, é, de certa forma, dar um embasamento maior à sua produção historiográfica na forma de uma história regional. Isso é muito importante e relevante. Esses memorialistas, eles podem fazer uso de arquivos, porém não se preocupam em divulgar a origem de suas informações. Isso é muito comum, viu, gente, quando a gente está trabalhando com história regional e um memorialista em si, ele acaba citando lá o Almanaque Mineiro de 1878, escrito por Bernardino Saturnino da Veiga, etc. Diz que tal povoado tinha 300 casas, sendo 20 assobradadas, etc, etc, etc. É muito comum nos escritos memorialistas essa falta de preocupação em citar as fontes. Mas, por isso que você tem que ler com uma certa criticidade e buscar, dentro do texto do memorialista, alguns indícios para que você também possa pesquisar aquela fonte que ele está citando. De certa forma, eles tiveram contato com essas fontes oficiais ou de outra forma, mas não existe essa preocupação que nós, historiadores, profissionais, entre aspas, tenhamos com a nossa produção historiográfica. Em citar corretamente as fontes, inserir notas de rodapé para explicar em algum momento a fonte, citá-las corretamente ao final do texto ou ao longo do texto, de acordo com a característica e tipologia da fonte. Então, isso é muito importante, que ao analisar os memorialistas da sua região, vocês possam ter essa criticidade, vocês possam perceber todos esses meandros que perpassam a obra, que estão ali, de certa forma, escritos na obra. Correto? Os memorialistas também usam de estilo literário rebuscado, dando especial ênfase nos grandes acontecimentos de suas localidades e nos grandes personagens heróis locais. Olha, isso é o que eu já tinha falado, mas aqui eu vou adentrar mais um pouco. Os memorialistas, muitas vezes, eles têm um domínio muito grande da língua portuguesa culta. Então, existe um estilo muito rebuscado na forma de se escrever, com mesóclises, próclises bem colocadas, todas as frases bem construídas, frases e palavras, né,
de uma forma, de um português bastante refinado, digamos assim. Então, isso vai ser bastante comum quando vocês estudarem esses textos, mas esses textos têm uma clara intenção de glorificar, de endeusar, de trazer uma historicidade ao personagem, aos momentos que estão acontecendo. Então é muito comum, talvez, que se vocês forem algum memorialista daqui, algum historiador, for analisar o memorialista que escreveu sobre a chegada dos italianos no Espírito Santo, eles possam ler nos relatos de memorialistas que, de certa forma, um grande grupo civilizatório e transformador chegou à nossa região, trazendo progresso e trazendo riquezas mil, conhecimentos mil. É muito comum, muito comum. É mais comum do que a gente imagina. Então, por isso que, ao ler um texto escrito por um memorialista, essa criticidade tem que ser trazida à tona. Porque existe muito dessa eletricidade, existe muito dessa memória, de certa forma, ufanista. Muitos memorialistas trabalham muito com a questão do ufanismo, em que momentos que talvez não foram tão sublimes, mas a sua capacidade de construir uma narrativa é tão boa que fazem aqueles momentos sejam mágicos e que sejam momentos totalmente transformadores. Então, isso fica com mais uma dica para vocês, tá bom? A produção é justificada pelo fato de a história local ser digna de se tornar eterna e por isso deve ser escrita e perpetrada pelas gerações futuras. Existe uma preocupação muito grande dos memorialistas em seus escritos que as suas histórias sejam eternas. Suas histórias elas não podem, de certa forma, terem uma problemática. Então, o que aconteceu, pronto, acabou e foi assim. Mas nós, historiadores da história regional, nós que construímos a história regional, nós, de certa forma, nós temos que trazer novas interpretações. Não que a interpretação do memorialista esteja errada, mas temos que trazer novas interpretações para investigar aquele objeto. Para que aquele objeto ele possa ter outros sentidos, que outras vozes dentro do objeto que nós pesquisamos possam vir a lume, que possam vir à luz. Que mulheres, negros escravizados, indígenas, comunidades tradicionais, etc., possam também ser trazidos à tona dentro dessas narrativas. E não somente os grandes prefeitos, presidente de Câmara de Vereador, presidente de província, e por aí vai. Então, é justamente por isso. Por esse tópico eu escolhi os memorialistas falar um pouco mais, justamente por isso. Porque, de certa forma, é necessário ter uma criticidade acerca dos seus escritos. Seus escritos necessitam ter uma criticidade necessária. E isso é muito, mas muito importante mesmo para a evolução dos nossos trabalhos dentro da história regional. E, já finalizando a nossa última apresentação, quais fontes podemos usar para a construção da história regional? Eu sei que o Glauco ele trabalhou muito com vocês a questão da criticidade das fontes. Eu vou apresentar as fontes de uma forma na qual eu não vou fazer tamanha crítica como ele fez no último vídeo, uma crítica muito importante sobre como usar as fontes de uma forma serial, como criticá-las, seu local de produção. Eu vou aqui mais ou menos citar para vocês as fontes e onde vocês podem encontrá-las e como pode ser um trabalho, de certa forma, primário sobre as fontes para se estudar a história regional. Então vamos lá. Arquivos públicos e privados. Olha, importantíssimo isso aqui para qualquer ponto de partida. Caso o historiador ele se interesse pela história política regional, é de suma importância que ele vá em arquivos públicos e privados. Nós sabemos que é por lei que toda a prefeitura, toda a autarquia municipal
a Prefeitura Municipal ela deve ter um arquivo público municipal. Infelizmente, essa lei ela não é cumprida na esmagadora maioria dos municípios brasileiros. Porém, se no seu município existe um arquivo público municipal, ou na sua capital, você que quer estudar a história regional do seu bairro, história do seu bairro, da sua região, e existe o arquivo público estadual, com certeza todas as capitais, eu não tenho essa informação, mas posso garantir que 90% devem ter. O primeiro passo é você ir no arquivo público, seja municipal, estadual, e buscar a investigação sobre o seu objeto de interesse. Então ali você vai ter uma míriade de documentos, sejam atas, sejam ofícios sobre a região, sejam relatórios feitos por censores ou por órgãos públicos. Então a massa documental vai ser muito importante. Então é por isso que você vai ter que ter em conta o recorte que você quer trabalhar, o recorte temporal, geográfico e também a problemática, fazer as perguntas corretas e utilizar as fontes, porque a massa documental vai ser gigantesca. Então, é por isso que você, na sua pesquisa sobre história regional, você tem que vir com todo esse material já, de certa forma, elaborado e trabalhado, para poder fazer a pesquisa da melhor forma possível. Os arquivos privados também são importantes. Lembra que eu falei nas últimas falas sobre os memorialistas? Se você conseguir ter acesso ao arquivo de um memorialista, porque a característica geral dos memorialistas é guardar todos os fatores importantes, relevantes ou não, porque isso também é uma questão subjetiva, se é importante ou relevante. Ele de certa forma, de maneira geral, ele guarda documentos da mais variada forma nos seus arquivos. Se você conseguir acesso a esses arquivos memorialistas, eu acredito que sua pesquisa vai ter um grande salto de qualidade, um grande salto de produtividade. Então, procure, se possível, dentro do seu município, da sua região, essas pessoas que escrevem sobre a memória da região. Procure também donos de jornais que existiam no seu município. Procure também pessoas que contribuíam para o jornal regional. Procure também essas pessoas, porque elas podem ter uma massa documental gigantesca para a pesquisa em história regional. Dentro dos arquivos públicos, a gente não pode deixar de citar o Arquivo Público Nacional, com sedes Brasília e Rio de Janeiro, e a Biblioteca Nacional, com sede no Rio de Janeiro. Talvez seja complicado, devido à crise econômica que vivemos hoje, o encarecimento dos produtos, o deslocamento, talvez para poder realizar essas pesquisas. Mas talvez com grande planejamento, e para as pessoas que vivem nessas regiões que eu citei, ou através de financiamentos com órgãos, vocês consigam realizar a pesquisa nesses centros de manutenção documental, onde foram guardados documentos da mais valiosa importância da história do Brasil. E a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional, eles possuem também, de certa forma, que eu vou falar aqui por último, arquivos hoje digitalizados. Mas isso eu vou citar na minha última fala, tá bom? Que vai auxiliar muito e muito a pesquisa sobre história regional. Infelizmente, nem todos os documentos estão digitalizados, e talvez alguns que você busque no sistema de busca de tais autarquias, você não vai conseguir, porque são só documentos que podem se retirar presencialmente, certo? Nos livros de ato da Câmara dos Vereadores, então, todo município brasileiro, os mais de 5.000, possuem uma Câmara de Vereadores. Então é muito importante que, ao fazer as perguntas corretas, ter o referencial teórico, ter o referencial espacial e temporal, o historiador e a historiadora em si possam ir até a Câmara de Vereadores do seu município e solicitar a verificação nos livros de ata, a verificação dos documentos,
na massa documental de ofícios circulares, de ofícios vindo do executivo, vindo do judiciário, de ofícios vindo de outros municípios, de acordo com a pesquisa que ele quer fazer. Então não deixem também, dentro da massa documental que vocês estão realizando, de ir na Câmara de Vereadores. Em jornais, isso que é muito importante, que é muito interessante. Hoje em dia, graças à tecnologia, graças ao empenho de uma equipe fabulosa, a Biblioteca Nacional, BN, através do projeto Memória.bn, digitalizou milhares e milhares e milhares de jornais brasileiros. Algumas centenas de jornais dos mais variados locais do Brasil estão digitalizados lá. Então, para a gente, é um verdadeiro banquete nós que pesquisamos a história regional. Porque muitos jornais da região na qual nós vivemos estão no Memória.bn. É um site de fácil busca, é um site muito bem construído, certo? É necessário ter uma internet de boa navegabilidade e também um computador com requisitos mínimos para poder acessar esses jornais com boa qualidade. Então vá em memória.bn, em Hemeroteca Nacional, que é o projeto, Hemeroteca Nacional, e no site de busca comece a colocar ali as referências, o objeto que você está pesquisando, e dê uma refinada se você quer por periódico, por local, por data. Se você pesquisa Minas Gerais, talvez seja melhor você colocar como no site de busca Minas Gerais. Se você pesquisa Pernambuco, seja melhor colocar Pernambuco, colocar todos os períodos e ver o que dentro daquela palavra-chave você consegue. Vamos supor, você quer estudar o cangaço na Bahia, na Primeira República, em algum município especial. Então, tente colocar Bahia, tente colocar o recorte temporal que você está querendo pesquisar e coloque as palavras-chave. Cangaço Xique-Xique, na Bahia. Você que quer estudar a história de Xique-Xique, da Bahia, norte da Bahia. Então, talvez possam vir jornais, informações, e é interessante aqui, que é outra coisa que eu ia falar, dentro dessa massa documental, vem uma que é muito boa para a gente também, que estuda história regional, que é um ponto de partida importantíssimo, que são os relatórios do presidente de província, que também estão aí nesse site. Os relatórios de presidente de província eram relatórios que todo ano o presidente daquela província, até 1930, não existia o cargo governador, era presidente de estado, presidente de província antes, né, da República, mas de 1889 a 1930 existia o cargo de presidente de estado, não governador. Então, esses relatórios de vários estados brasileiros estão todos no memória.bn, na hemeroteca. E para a gente que estuda história regional, é um verdadeiro deleite, porque são relatórios no qual o presidente da época, seja ele qual for, vamos pôr aqui em Minas aqui, a gente tem o Bias Fortes, ele vai escrever seu relatório sobre tudo que foi feito no Estado durante aquele ano e submete à Assembleia Legislativa, como fosse, olha, aqui está o trabalho do Executivo durante todo o ano em todo o Estado de Minas. Então você vai encontrar fontes valiosíssimas para a investigação do seu objeto de pesquisa nesses relatórios, tá bom? Os monumentos não podem deixar de ser importantes fontes para o estudo. Os monumentos podem ser as casas do seu município que foram tombadas, os monumentos relacionados à igreja, as igrejas em si. Os monumentos podem ser monumentos arqueológicos, podem ser monumentos relacionados, podem ser estátuas. Né? O que é aquela estátua que está na sua praça? Ela ajuda a nos dizer sobre a sociedade da época, sobre a pessoa que ela está homenageando. Ela nos ajuda a dizer o que, particularmente? Ela nos ajuda a dizer justamente isso. Muito mais sobre quem estava a construindo do que meramente a pessoa que está sendo homenageada. Então, repare para você perceber, portanto, que esses monumentos
eles são importantes para a preservação da história e da nossa memória, certo? Podem ser realizados a partir de entrevistas com a fonte oral, e isso o historiador tem que tomar muito cuidado ao entrevistar hoje, né? A gente ainda está numa pandemia, talvez, não seja interessante estar conversando com pessoas mais idosas, de idade mais avançada no bairro, mas é necessário que um relatório prévio com o que vai ser perguntado, o que vai ser entrevistado nessa entrevista oral seja feito. Por que eu digo isso? Porque a história oral era precisa de metodologias próprias. Então, é necessário que o historiador ele tenha isso em mente ao fazer essas investigações. Porque é muito comum em história oral que a pessoa lembre fatos que ela queira lembrar que sejam agradáveis a ela. Então, o historiador tem que saber apropriar que são discursos, é uma construção de discurso. Então é interessante que a história oral ela se torna um grande aliado também para a construção da história regional, ao lidar justamente com as visões de pessoas que, de certa forma, estão ausentes dos discursos oficiais. Como eu disse lá na nossa segunda aula, eu entrevistei muitas pessoas antes da pandemia, idosas, sobre a estação de ferro Tuiuti, que são pessoas que estão distantes, a estação de ferro que hoje é Jureia, que eu falei no último, que estão distantes dos discursos oficiais, que não estão presentes, mas que vivenciaram a época da ferrovia, suas transformações sociais, as suas transformações ideológicas, o que a ferrovia em si trazia de informação dos mais variados locais de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio, o que trazia de informação de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, como que essas informações eram passadas. Então isso é muito importante. A história oral, ela dá voz a pessoas que nos discursos oficiais não teriam essa chance. Então é muito importante que seja trabalhada também. Já falei bastante, né? Os livros de memorialistas não podem deixar de estar no seu trabalho metodológico com as fontes, não pode deixar de ser utilizado como objeto para confrontar as outras fontes que você vai utilizar, né? Os filmes não devem deixar de ser, porque às vezes existem filmes sobre características e principalmente o Estado Novo, na época de Juscelino Kubitschek, filmes relacionados ao... Geralmente eles são relacionados à esfera do Estado. Eram filmes que às vezes eram produzidos, que nos ajudam também a contar de uma forma... Eram filmes que às vezes produzidos de uma forma documental, nos ajudam a contar um pouco dessa história regional. Seja uma construção de uma represa, sempre o governo federal da época fazia um filme, seja na construção de uma rodovia muito importante que passava no seu município, o governo federal fazia um filme, um viaduto, uma indústria que estava se instalando no seu... Uma indústria de muita grande importância estava se instalando no seu município, o governo federal geralmente fazia um filme, e nesse filme você pode extrair muitas informações, porque geralmente ele é um filme realizado de uma forma documentário, que daquela época retrata muitas características dentro do seu município, da sua região especial. Músicas, como eu disse, né? Cantei para vocês O Meu Lugar, é Caminho de Ogum Inhaçã, Tem Samba Até de Manhã. A música do Arlindo Cruz ajuda a contar um pouco do que é essa cultura do bairro de Madureira, da zona norte do Rio de Janeiro. A música caipira ajuda a nos contar um pouco da história regional. Não tem como não estudar os tropeiros, os seus movimentos tropeiros, sem estudar as músicas caipiras, as músicas do sertanejo raiz. Não tem como não estudar o êxodo rural para as grandes cidades, o êxodo rural da sua região para as grandes cidades, sem estudar um pouco também, se usar como fonte as músicas realizadas na época sertanejas. Tem como não estudar a música regional da região Nordeste, as músicas regionais ligadas a lá, sem estudar as cantigas produzidas, sem estudar principalmente os repentes. Tem como não estudar a periferia das grandes capitais, São Paulo e Belo Horizonte,
sem buscar as batalhas de rap, sem buscar o hip hop, o que a juventude está produzindo, o que o funk carioca está produzindo nos anos 90. Essas músicas ajudam a contar a realidade local, regional, interessante, que podem sim. Era só mais um Silva que a estrela não brilhar. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Essa música é dos anos 90. Ela ajuda a nos contar o quê? Olha, o cara era trabalhador, mas ele gostava do funk, e o funk já era algo que era dado como música de bandidagem. Mas ele era um pai de família. E a música mostra isso a todo momento. Que morreu por engano, indo para um baile com seus amigos. Olha só como que as músicas também ajudam a investigar a história, como são fontes importantes. Não deixem de utilizá-las se possível. E não só músicas, poemas, pequenas notícias, tudo que for relacionado ao artístico ajuda a estudar sobre a história regional. Certo? Cotidiano das pessoas, importantíssimo fazer esse trabalho antropológico. E é aqui que a história também ela cruza um pouco com a antropologia, porque é muito interessante você perceber, se você for pesquisar as histórias, as folias de reis no seu município, como pesquisa, é interessante que você faça um mergulho antropológico nas relações sociais existentes entre as folias de reis, os congados, entre as manifestações que talvez acontecem dentro de um terreiro de candomblé, de umbanda, que acontecem dentro de um jogo, né? Que acontecem dentro de uma manifestação cultural da mais variada forma. Fazer esse mergulho antropológico dentro dessas relações sociais é de suma importância dependendo do objeto que você pesquisa. Se você pesquisa as congadas na região nordeste de São Paulo, é interessante que você possa trabalhar, de certa forma, fazendo uma investigação sobre as congadas. Correto? Dentro da sua pesquisa. Novos saberes de algum detentor de bem cultural. Como eu falei do queijo, no cerro, ou queijo da canastra. Fazer esse trabalho também de mergulho cultural, antropológico, historiográfico, dentro do local de produção, como que aquele queijo é produzido, como que aquela cachaça é produzida, aquele vinho é produzido, fazer um inventário das etapas de produção daquele bem, como que aquele bem ele é repartido ou ele é feito de forma econômica, como que ele é importante para a continuação da comunidade. Então reparem para você ver. Dentro da história regional existe uma infinidade de fontes que podem ser utilizadas. Aqui eu listei algumas, mas podem ser usadas muitas outras, certo? Correto? Então vamos lá finalizar o nosso trabalho. As referências bibliográficas que eu utilizei, né, dentro das nossas, e o grau que utilizamos como cerne desses trabalhos da nossa apresentação. E dentro da programação da UFPR, nos foi passada uma atividade que todos devem fazer para poder receber o certificado. Essa atividade, gente, ela vai ser bastante simples. Um texto, né? Máximo uma lauda, quem gosta de escrever mais 20 linhas, mas no máximo uma lauda, em que vocês vão utilizar alguma fonte na qual eu e o Glauco elencamos ao longo das nossas falas. Pode ser uma fonte jornalística, uma fonte audiovisual, pode ser uma fonte monumental, ligada ao monumento, uma fonte ligada a fotos antigas, etc. Pode ser uma fonte das mais variadas formas. E a gente gostaria que você, ao escrever a história da sua região, a história do seu bairro, a história do seu município, você utilizasse alguma dessas fontes para elencar, escrever, detalhar algum momento historiográfico, histórico especial da sua região, que mereça uma pesquisa. E descrevê-lo utilizando também aquela fonte. Então é uma atividade bem simples, bem instrumental mesmo,
para que a gente possa perceber que como a história regional era importante para desvendar e desvelar outras subjetividades históricas e que ela se interrelaciona com outros bens históricos. Então, gente, é um texto bem simples, utilizando uma, duas ou três fontes, fica a seu critério. Utilizem aspectos relacionados à cultura, à sociabilidade, à história da sua região, do seu bairro, do seu município, da zona norte, sul da sua metrópole, daquele município que está no interior do Brasil ou está no litoral. De qualquer forma, a história regional pode ser trabalhada nos mais variados vieses, certo? A história regional não é só a história do interior. A história regional é a história que nos identifica como grupo, esse grupo pode estar localizado geograficamente dentro de uma imensa cidade como São Paulo. Correto? Então, a atividade é essa. Gostei muito de estar trabalhando com vocês nesses 2 encontros. Espero que vocês tenham a mesma percepção. Eu acho que foi uma atividade muito importante na questão teórica e também na questão prática também. Eu acho que ela conseguiu alicerçar esse minicurso conseguiu alicerçar essas duas, a teoria, a prática e a extensão, essas 3 vieses que são tão importantes para que nós possamos construir uma história de qualidade, uma história igualitária, uma história democrática e uma história que não seja hierárquica, mas que sejam novas narrativas acerca daqueles acontecimentos. Então, em nome de Glauco Costa Souza, Glauco José Costa Souza e Ricardo de Souza, a minha pessoa, eu agradeço a cada um que assistiu às aulas, que prestigiou e que se inscreveu no nosso minicurso. Somos eternamente gratos a todos. E tenham todos uma ótima semana, um ótimo ano, e que a vacinação em massa possa nos salvar deste inferno que vivemos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e obrigado a todos.